Bitcoin pelo gráfico diário ainda é um gráfico para procurar compra, né? Ele chegou ali numa região de topo de agosto, 25 mil, mas não conseguiu dar continuidade, tá ok? A ideia, né, era até que ele segurasse aqui nessa região dos 24 mil e fosse lá para tentar romper, e aí se ele rompesse, tem um alvo aqui pela mínima até a região dos 29.500, tá ok? Bem, ele está no meio do caminho pelo gráfico diário, né? Se você considerar que você tem duas linhas laranjas aqui, uma no suporte e uma na resistência. Ele está exatamente no meio do caminho. Olhando esse gráfico diário, eu ainda acredito que o mais interessante é pensar na compra, tá? Só que o ponto que eu considero ali, onde você tem uma relação risco-retorno mais favorável, onde você consegue pegar um stop mais interessante, né? Não pegar um stop tão longo, é quando ele volta para testar esta faixa aqui dos 21.500, tá? Se ele forma um pivô nesta região dos 21.500, eu considero que passa a ser um ponto mais interessante. Quer dizer que ele vai fazer isso? Olha, não sei, né? A gente não tem como adivinhar e prever ali o futuro, né? Mas eu entendo que é um ponto ali que vale a pena ficar de olho. Se o preço voltar para essa região de 24 mil, bate cabeça e começa a falhar, aí já tem que se pensar em sair da operação, né? Se alguém entrar numa compra nessa faixa, porque aí ele já começa a formar um padrãozinho ali de um ombro, cabeça a ombro, e aí pode voltar para testar suporte aqui mais embaixo, tá? Voltar para testar a mínima 72, voltar para testar uma retração de todo esse movimento de alta, né? Então muita atenção ali no Bitcoin, né? Caso ele volte para cá, quando ele vem ali na região dos 24 mil, porque a ideia é que ele já venha para romper e faça algo parecido com isso. Se falhar nos 24 mil, aí realmente ele começa a ficar um pouco mais feio, tá ok? Então, Bitcoin meio do caminho, né? Ainda é um gráfico no diário, no tempo gráfico diário, que eu penso que seja mais interessante na compra, mas quando eu vou para um tempo gráfico menor, por exemplo, 120 minutos, né, um gráfico de 2 horas, eu já começo a ver o Bitcoin ganhando bastante resistência nessa região aí de 24 mil, tá? Inclusive ele tem uma resistência 144 aqui no topo, no gráfico de 2 horas, né? E se você observar aqui pelo nosso indicador ROC Minima, ele já tem uma 610, tá? Essa 610 está validando essa resistência 144, né? E assim, o ROC Minima 610 abre um alvo no suporte 610, então o alvo poderia ser aqui, tá ok? Então por isso eu entendo que o Bitcoin pode sim ter uma correção nos próximos dias, tá?